Fala pessoal, tudo bem? Eu me chamo Bruno Verzani e estamos aqui para comentar a prova da residência da PGM Rio, especificamente as questões discursivas, porque as questões objetivas já foram disponibilizadas aí em um material para vocês acompanharem e eventualmente tirarem as suas dúvidas, né? Vale um comentário inicial, a prova ela foi bem difícil, né? Foi um nível bem acima das provas dos anos anteriores. Inclusive a prova que eu fiz há 2 anos atrás, ela foi no nível bem mais assim, palpável, né? Tinha alguma outra questão mais difícil, mas no geral foi uma prova razoável. Essa tanto as questões objetivas quanto as questões discursivas tinham alguma filigrana, alguma coisa assim mais tortuosa, né? As discursivas, por incrível que pareça, elas estavam um pouco mais fáceis, porque elas abordavam diretamente alguns julgados, algumas situações aí mais tranquilas, né? Então, basicamente, né, o que a gente vai trabalhar aqui são jurisprudências que foram abordadas pela banca. Isso a gente sempre alertou no nosso curso, que a banca da PGM Rio é uma banca que gosta de jurisprudência, gosta de questões conceituais básicas também, mas que aborda a jurisprudência com muita força, né? Na última prova tinha caído aquela questão da ação possessória em imóvel público, nós comentamos também no nosso curso essa questão, e agora vamos trazer aqui então algumas considerações sobre a prova desse ano, 2018. Primeiramente, antes de começarmos aqui a solução, vamos ver a questão de uma forma bem rápida. Vou ler para vocês acompanham aí, caso não esteja sendo possível acompanhar aqui no slide. Vamos lá. A empresa W, que atua na área de venda de imóveis, decidiu expandir suas operações, resolvendo atuar no município X, reconhecido por abrigar diversas empresas do setor de imóveis. Para tanto, buscou o melhor local para estruturar suas operações, descobrindo que havia um excelente imóvel cujo proprietário é o próprio município X, e que seria objeto de processo para utilização exclusiva por particular. Assim, após o procedimento administrativo, firmou o contrato de concessão de uso com o imóvel com o município pelo prazo de 10 anos, a contar de agosto de 2017. Tendo em vista o caso exposto, responda de forma fundamentada. Letra A. Quais são as providências administrativas necessárias para que seja firmado regularmente com a empresa W o contrato de concessão de uso do imóvel municipal? Essa é uma questão doutrinária. Por quê? Porque ela aborda o tema bens públicos. Essa questão, a letra A, aborda temas bens públicos, mais especificamente o tema o uso privativo dos bens públicos pelos particulares. Nós sabemos que os bens públicos, muito embora sejam bens de propriedade do Estado, eles podem eventualmente ser objeto de uso pelo particular. E aí nós temos alguns instrumentos próprios para isso. A autorização de uso, a permissão de uso, e um deles é a concessão de uso, que foi o que foi cobrado aqui nesse caso. Primeiramente, a concessão de uso, o que a gente precisa ter em mente é que ela traz um vínculo mais formal do que a autorização e a permissão, que tem um caráter mais precário. A concessão, antes de mais nada, era um contrato administrativo. A concessão de uso de bem público é um contrato administrativo e, portanto, deve ser celebrado com licitação, precedido de licitação e, além disso, por prazo determinado. Olha o que diz o Rafael Oliveira, o autor que a gente indicou na biografia para vocês. Ao contrário da autorização da permissão de uso, que possui natureza jurídica de ato administrativo, a concessão de uso é contrato administrativo, razão pela qual deve ser precedida de licitação e formalizada por prazo determinado. Então você teria que na sua resposta, no mínimo, abordar que seria necessário um procedimento licitatório e que o contrato administrativo, que também seria necessário ser formalizado, seria um contrato por prazo determinado, como foi no caso. Além disso, a Lei 8666, no seu artigo 23, parágrafo 3º, ela estabelece que a modalidade concorrência
deve ser utilizada para a concessão de direito real de uso de imóveis públicos. Então, quando, por exemplo, o município quer fazer a concessão de uso de um imóvel seu, ele precisa, obedecido esse dispositivo, celebrar um contrato administrativo precedido de licitação na modalidade concorrência. Mas cuidado, o TCU, seguindo a doutrina aí do Gessé Torres, por exemplo, admite que o contrato de concessão de uso ele seja precedido de licitação na modalidade pregão. Então, muito embora a lei só preveja a concorrência, o TCU tem admitido a utilização do pregão para a concessão de uso de imóvel público. Cuidado com essa questão. Não sei até que ponto que a banca queria que você aprofundasse essas providências administrativas, mas eu acho que a base da resposta estaria aqui. Acredito que essa questão do TCU é mais aprofundada, você não precisaria necessariamente citar, mas fica aí a menção. Claro que quem citou eventualmente vai ter uma pontuação maior. Aí na letra B da nossa questão, perguntava o seguinte: a possibilidade de um município X lançar o IPTU relativo ao imóvel em face da empresa W a partir do exercício de 2018? Vamos lá, cuidado! O imóvel, ele é um imóvel público. Portanto, a primeira coisa que você poderia pensar é que, por ser um imóvel público, você aplicaria a imunidade tributária recíproca, que é aquela ideia de que os entes não podem tributar uns aos outros, pelo menos no que se refere aos impostos. E o IPTU, como nós sabemos, é um imposto municipal. Agora, contudo, no caso concreto, esse imóvel público ele está sendo explorado por uma empresa privada. Não há nenhuma finalidade pública nessa exploração. Portanto, a jurisprudência ela tem feito uma interpretação no sentido de que você pode sim cobrar o IPTU neste caso. Olha só. É possível sim o lançamento do IPTU a partir de 2018, porque, de acordo com o STF, incide IPTU considerado um imóvel de pessoa jurídica de direito público cedido a pessoa jurídica de direito privado devedora do tributo. Portanto, o imóvel é público, mas ele está cedido a uma pessoa privada que vai ser devedora do tributo. Não se aplica aqui a imunidade tributária recíproca. Por quê? Porque aqui não há destinação pública na utilização desse bem. Esse bem está sendo usado para fins privados. No caso concreto, o imóvel ele é utilizado para venda de imóveis. Então, é uma finalidade meramente privada, que atende tão somente à empresa W. Portanto, neste caso, você precisaria aplicar essa lógica do STF para possibilitar a cobrança do IPTU a partir do imóvel, a partir do ano de 2018. Porque a empresa W ela é devedora do tributo, já que aquele imóvel está sendo explorado sem finalidade pública. É uma mera finalidade privada na exploração daquele imóvel. Então, basicamente, essas eram as teses que você teria que dizer na questão 1. Vamos agora para a questão número 2. A questão número 2 foi uma questão até mais fácil. Por quê? Porque ela misturou um tema relativo à mandado de segurança com um julgado recente sobre teto remuneratório. Vamos lá. João, ocupante de cargo efetivo de médico do município X, acumula licitamente o cargo efetivo de professor da UF, da Universidade Federal Y, o órgão de gestão de pessoal do município X, examinando os processos administrativos de acumulação de cargos, verificou que a soma das remunerações percebidas por João nos dois cargos ultrapassa o teto remuneratório do município, que é o subsídio do prefeito. Então aqui
ele está acumulando 2 cargos licitamente, ele não está nem questionando a licitude dessa acumulação, né? E aí, essa soma, a soma das remunerações, ela ultrapassa o teto. É isso. Ato contínuo, o referido órgão, sem qualquer comunicação, implementou um corte na remuneração de João a partir do mês subsequente, de modo que a soma dos valores remuneratórios percebidos em razão do exercício dos 2 cargos não ultrapasse o teto remuneratório do município X. João somente tomou ciência do corte remuneratório ao receber seu contra-cheque. Nesse contexto, responda de forma fundamentada sobre qual a medida judicial que pode ser adotada por João, que lhe permite formular um pedido liminar e, além disso, que não caiba a condenação de honorários advocatícios. Aqui, ele está pedindo nada mais, nada menos do que o remédio constitucional que nós conhecemos, o mandado de segurança. O mandado de segurança é aquele remédio constitucional regulamentado pela Lei nº 12.016, de 09, Lei nº 12.016, de 09, e nessa lei, no seu artigo 7º, inciso 3, é prevista a possibilidade de eliminar no mandado de segurança. Então é possível sim que o impetrante, aquele que está pedindo uma determinada providência no mandado de segurança, ele pleiteie também uma liminar. Não apenas a concessão da segurança, que seria o pedido final no mandado de segurança, mas também a liminar. E quando? Quando que ele pode pedir liminar? Quando houver fumus boni iuris, a fumaça do bom direito, e o perigo in mora, o perigo da demora. Isso está previsto no artigo 7º, inciso 3. Além disso, vale mencionar também que a própria lei, ela veda a utilização da liminar em alguns casos. Confiram lá o parágrafo 2º, que traz uma série de casos aí, dentre eles, por exemplo, equiparação de servidores, compensação de créditos tributários, mas o que você precisa ter em mente é que é possível a utilização do MS e ele admite a liminar, como regra. Além disso, vale mencionar que no MS não são cabíveis honorários advocatícios. Artigo 25 da Lei 12.016 e súmulas 105 da STJ e 512 do STF. Não cabem, portanto, honorários advocatícios em sede de mandado de segurança. Aí, uma questão que chegou ao STJ, e ele queria que você abordasse nessa questão, é a possibilidade do cabimento de honorários recursais em sede de mandado de segurança. O STJ, no informativo 592, ele entendeu que não são cabíveis também honorários recursais em mandado de segurança. A lógica é muito simples. Por quê? Porque não cabem honorários na instância originária. E os honorários recursais, eles são previstos para você majorar o honorário já foi fixado. Se você não pode majorar o honorário, se você não pode fixar o honorário na primeira instância, você vai majorar o quê? Não faz nenhum sentido. Então, o STJ, nesse informativo, disse exatamente isso. Mandado de segurança, honorários advocatícios recursais, não cabimento. O artigo 25 da Lei de 2016 estabelece regra de descabimento de condenação de honorários advocatícios no processo fundamental, afasta a incidência do regime do artigo 85, parágrafo 11 do CPC 15. Isso foi decidido informativo 592. Vale mencionar que esse artigo 85, parágrafo 11 do CPC 15 é o que traz esses chamados honorários recursais. Olha o que ele fala aqui nesse dispositivo. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto no parágrafo 2º e 6º. Sendo vedado ao tribunal no cômputo de fixação de honorários do devido ao advogado, ultrapassar os motivos limites estabelecidos no parágrafo 2º e 3º para a fase de conhecimento. Então, olha só, fiquem atentos, porque ele fala expressamente aqui, majorará os honorários fixados anteriormente. Se não tem como fixar honorários na primeira instância do mandado de segurança, não tem como você majorar também, inaplicável, portanto, o artigo 85, parágrafo 11 do mandado de segurança, conforme decidiu o STJ. Aí, na letra B, ele perguntava quais argumentos que o João lá poderia citar. É João o nome dele? Vamos ver aqui. É João mesmo, isso mesmo. Quais argumentos que ele poderia citar? Qual a tese jurídica que ele poderia adotar? Cuidado! Né?
Parece fácil, mas não é tanto, porque existe um argumento aqui escondido que eventualmente a banca queria que você mencionasse. Qual é? O contraditório na defesa. Por quê? Porque olha só o que ele fala aqui. Implementou o corte na remuneração sem qualquer comunicação. Então ele só teve ciência do corte quando ele foi ver o contra-cheque dele. Então o primeiro argumento que ele poderia suscitar, violação ao contraditório e ampla defesa. Violação ao devido processo legal. Esse é o que estava mais escondido, e o mais claro é justamente o nosso julgado aqui do STF no RE 602.043 e 612.975. Foram REs julgados de forma conjunta, por meio dos quais o STF entendeu que a regra do teto remuneratório, prevista lá no artigo 37, inciso 11 da Constituição, ela deve ser aferida isoladamente para cada cargo. Então, se o cara acumula ele acumula cargo público, por exemplo, vamos supor que o teto seja 35 mil para fins aí de facilitar o cálculo. Vamos supor que o teto é esse. Agora, se ele recebe 30 mil num cargo, mais 10 mil no outro, a soma aqui vai dar 40 mil, né? Então, teoricamente, você teria ultrapassado o teto remuneratório e violaria, portanto, o artigo 37, inciso 11 da Constituição. Contudo, o STF, nesse julgado, ele entendeu que você deve aferir, você deve analisar a questão isoladamente para cada cargo. Portanto, aqui ele respeitou, ok. Aqui ele respeitou, ok. Então, você não considera a soma, mas sim cada cargo. Se cada cargo está dentro do teto, vale, portanto, você não tem que fazer o chamado abate-teto, que é aquele desconto para adequar a remuneração do cara ao teto remuneratório. Então, muito cuidado, porque esse é um julgado muito importante, que pode cair em outras provas futuras também, e é um julgado interessante porque ele vai de encontro à própria literalidade do artigo 37, inciso 11, que diz lá, percebidos cumulativamente ou não. A aplicação do teto é para caso de remuneração percebida cumulativamente ou não. Então já dá a entender que nesse caso, em caso de percepção acumulada, você deveria observar, a soma deveria observar o teto, mas o STF ele mudou aí essa interpretação, não adotou essa interpretação literal e passou a entender que você deve aferir isoladamente para cada cargo. Se cada cargo respeitar o teto, ok, está válido. Então era isso que o João aqui deveria alegar no caso concreto. Então, gente, basicamente eram esses os principais argumentos que você teria que suscitar na sua resposta para as questões 1 e 2. Espero que vocês tenham ido bem na prova. Qualquer dúvida, qualquer coisa aí que vocês precisarem, entre em contato com o curso, que a gente vai aí, da melhor forma possível, tentar ajudar, tentar colaborar para a situação aí de vocês, tá bom? Já desde antemão, já anuncio que em 2019 nós teremos uma turma extensiva para a residência da PGM e da PGE, né? É possível que tenhamos novamente residência da PGM, né? Até porque foi uma prova muito difícil, talvez sejam aprovados poucos, né? Então é possível que já tenhamos outro concurso ano que vem. E, claro, a residência da PGE, né? Que é a mais visada assim, para recém-formados e graduandos. A residência da PGE também vai abrir ano que vem, muito possivelmente no meio do ano. Então fiquem atentos, essa turma vai ser bem interessante, a gente vai trabalhar vários casos, vão ser mais de 50 horas de videoaulas para vocês. Então fiquem ligados, porque a participação de vocês será muito importante para que vocês possam ter uma preparação extensiva, não apenas para a prova da residência da PGE e PGM, mas também para a prova de advocacia pública de um modo geral, né? Então, conto com a participação de vocês. Qualquer dúvida é só procurar o PED aí, que a gente vai estar pronto para solucionar
qualquer questão, tá bom? Valeu, muito obrigado, até uma próxima oportunidade.